Oi, pessoal. A gente está aqui começando mais uma live. Hoje é com a Rosilene de Bondade, que é o tema. Vou chamar ela aqui. Oi, Rosilene, tô te esperando. Olha, o pastor Renan de Mello aqui, a Mariana. Ai, gente, assim eu fico até nervosa. Uhum. Tudo bem? Boa Olá, tudo noite. bem? Olha aí a nossa autora, a Rosilene. Tudo bem? Tudo ótimo. O pessoal tá Um entrando. prazer. Olha, a gente É, tem até o pastor Renan de Mello aqui, gente. Olha como a gente tá um chique. pastor Renan, que privilégio. A Pastor gente tá Renan, chique, é? Tudo ela é bem? muito chique. É, ó, tem um monte de gente, não tô conseguindo ver agora. Mas então, a gente espera um pouquinho o pessoal entrar. Já tá indo. E aí, hoje a gente vai falar sobre o nosso livro, né, Rosilene? E aí, É, e como é que tá? Como é que é o primeiro livro, né? Como é que tá é, a sentindo primeira esse vez. coração? Foi uma surpresa. Um dia, assim, no finalzinho de janeiro, né? A minha cunhada que mora lá na Espanha, eu acho que ela está até me assistindo. Ai, Ela que mora na chique, tá na Espanha. escola. Aí ela ligou, aí falou: Eu tenho uma coisa para você. Aí eu falei: Meu Deus, o que que é? Que será que é que ela está? Aí ela disse: tem que escrever um livro. E a Tânia está nesse livro, Tânia, irmã dela, né? Está É, nesse Tânia. livro. Ela falou que está precisando de alguém e eu pensei em você. Lembrei logo de você. Eu falei: Logo de mim? Aí me deu A um Tânia, frio a na gente falou na Tânia, ela entrou. Ela tá aí. barriga. Eu falei na Tânia. Então, a irmã dela, que é minha cunhada, Tereza. Aham. Aí ela, você tem que dizer sim, você tem que falar, você tem. E aí eu orei, fiquei pensando, Senhor, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? É a minha primeira vez, né? A gente tem tantas coisas, a gente faz tantas coisas, mas essa é a primeira vez. Sempre tem uma primeira vez, né? A Bíblia fala que que tudo tem seu tempo, né? Debaixo do céu, tudo tem seu tempo. Eu acho que esse chegou o tempo, né? A hora, né? E ele faz tudo, tudo está no controle dele, tudo ele sabe. Foi uma surpresa para mim. E eu creio que seja uma surpresa boa, né? Porque eu não estava esperando. E naquela semana eu tinha. Ainda tinha um prazo, né? Era É, final de janeiro, aí você disse que tinha um prazo até dia 7 de fevereiro que eu tinha que entregar esse material. Só que naquela nossa, semana, no dia 27 de janeiro, eu tinha que dar aula na escola dominical, que eu leciono na escola dominical, na nossa igreja, né? Eu pertenço à ADCESB, pastor Elio uhum. de Tavares e a pastora Márcia A Molinari. bênção, que a gente é Aí, apaixonada, eles são demais, né? não. Aí eu pensei, eu vou, neste momento, me preparar primeiro para a escola dominical, né? Para dar minha aula, estudar. Aí depois eu penso no livro. Aí eu, no domingo, eu dei a minha aula e na segunda-feira eu já comecei a pensar no que eu ia escrever sobre a bondade, né? E fui orando ao Senhor, pedindo a Ele direcionamento, pedindo a Ele uma ajuda, né? Para que Ele me ensinasse, me inspirasse a escrever. Porque esse tema é um tema que a gente sempre está falando na escola dominical, né? Falando sobre fruto do Espírito, sempre está falando, quando a gente fala de dons ministeriais, quando a gente fala da plenitude do Espírito Santo, a gente fala de fruto. Aí veio esse, acho que veio para mim, né? Bondade. Tinha um ou dois, tinha dois ou três temas ainda, né, para escolher. Aí você, eu vou orar, eu vou pensar, e aí eu vou escolher a bondade. Aí, assim, eu É, acho que tem tudo a ver com você. Gente, o texto dela tá maravilhoso, tá? Detalhe, depois fecha aspas. Pode continuar.
Perfeito, perfeito. Ela escreveu lindamente a Rose. A Rose, eu falo Rose porque a gente já conhece há longos anos, né, Rose? Desde a Assembleia do Pai. Você é conhecida como Rose. Aí eu vou falar Rosilene, às vezes nem sai, porque é o Rose que todo mundo conhece. Então, aqui vai ser a Rose, mas é a autora. É chamada de Rose. Mas realmente, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Na Assembleia de Deus do Tuá. Muito, acho que bem mais de 20 anos, né? Creio que sim, creio que sim. Passa rápido. Passa, nem fala. Então, e aí pode continuar falando do seu tema, se apresenta também, fala de você, tudo que você faz, que a gente quer conhecer você. Hoje você é a nossa autora principal. Então, eu nasci já no Evangelho, né? Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, já eram evangélicos, então eu nasci no lar cristão, um lar evangélico, onde nós sempre aprendemos a palavra de Deus, sempre teve culto doméstico. Meu pai era pastor, eu digo que era porque ele já dorme no Senhor, né? Já tem 4 anos que Deus está de levá-lo, né? E ele deixou um legado, pastor Ribamar. Né? Pastor Ribamar. E ele deixou um legado muito grande para a gente, de bondade, de tantas coisas boas. Né? Então, ele foi uma das minhas inspirações. Ele era uma inspiração mesmo, nossa, maravilhoso o pastor Ribamar. Eu lembro dele direitinho. Aí eu creio que esse tema, eu não escolhi, ele me escolheu o tema, bondade. Me escolheu, que só estava esperando ele e o outro. E o fruto do Espírito, né, é um só, né, esses vários, a gente pode dizer que são bons. E eu estou falando sobre a bondade. Vale a pena você que está assistindo a gente comprar o livro. Né? Não vou dizer tudo que está no livro, senão ninguém vai querer comprar o livro. Então, como eu falei, eu nasci e criada no Evangelho, desde cedo também na escola dominical, cedo também eu já comecei a dar aula na escola dominical, novinha, eu estava lá dando aula para as crianças. Eu sei que já dei tudo quanto é faixa etária na EBD. Maternal, educação infantil, adolescentes, jovens. E agora eu estou com uma classe de jovens senhoras. Tem sido muito bom o aprendizado, não só para os nossos alunos, para nós também. Né? Quando a gente dá aula, quando a gente está participando, a gente aprende. Eu tenho aprendido muito nesses anos de vivência, né, de vida. Não vou dizer a idade, mas eu amo aquilo que eu faço. Eu amo estar numa classe, também dou aula numa escola secular, escola estadual, perto aqui de casa, que é o Nilo Peçanha. Trabalho com adolescentes, porque ensino médio. Trabalho ali, já tenho alguns anos. É pertinho de casa. A igreja é pertinho de casa, vou a pé, a escola também. E a professora de quê? Minha filha estuda lá. No Nilo Peçanha? No Nilo Peçanha eu dou aula de ensino religioso. Então... Ela vai ser sua aluna, porque eu inscrevi ela também esse ano, mas vai começar, né? Porque ano passado, com a pandemia, acho que não teve, mas ela vai ser sua aluna também. Que bom. Isso é bom. Aí eu dou ensino religioso, mas eu sou formada em pedagogia. Me formei em pedagogia e tenho pós-graduação em docência do ensino religioso. Também tenho bacharel em teologia. Pela graça do Senhor, né? É Deus que faz essas coisas na nossa vida. Só isso tudo. Eu gosto de estudar. Eu gosto de estar com o livro na mão, estudando. Tem os autores que são preferidos.
Deu para ver, gente, o livro da Rose, o texto da Rose tem uma perfeição que eu falei, gente, olha isso, ela botou a biografia, tudo direitinho, organizadíssimo, tudo que ela consultou para estudar, para escrever a partir dela, ficou maravilhoso. E assim, ele já começa maravilhosamente. Assim, e termina, nem sei não tem nem palavras, foi perfeito. Eu já terminei chorando. Eu falei, Rose, o que é isso? Porque eu tenho o privilégio de ler antes, né, gente? Desculpa, eu tenho esse privilégio. E aí me impactou e como eu chorei, gente, do início ao fim. Todas elas me fizeram chorar um pouquinho. Aí tem, né? Os autores que eu gosto muito é o Charles Swindoll, o Antônio Gilberto, que eu amo de montão. Eu tive o privilégio de participar de vários estudos bíblicos dele ao vivo em congressos da CPAD. E ele sempre dizia que tinha os versículos que ele gostava demais, versículos da Bíblia. Aí eu falei, já que eu falo que gosta dos versículos, eu não vou dizer que eu gosto também. Tem os versículos que a gente admira, que a gente gosta, né, que está. E eu gosto muito de ler. Né? Os livros dele são maravilhosos também. Além do Charles Swindoll, né? Eu amo de montão, tenho o Antônio Gilberto, a Elizabeth George, eu coloco no livro também. E vários outros, né, que a gente gosta de ler. E Jonatas escreveu aqui embaixo que você transborda bondade, que o seu olhar ele tem um olhar de bondade. E você realmente, você transmite bondade. E o que é a bondade para você? Como que você escolheu, aliás, o tema te escolheu, mas você também falou sobre ele perfeitamente. Porque a gente só consegue falar daquilo que a gente vive, né? E você não conseguiria falar da bondade da forma como você falou se você não tivesse essa bondade dentro de você. E como que é essa bondade que você aprendeu com seu pai, mas que você tem ela também, que já, assim, você já nasceu com ela enraizada dentro de você. O que você pode falar para as pessoas, sem contar os detalhes do seu livro, né? Da sua história, sem contar, porque tem que comprar o livro com ela, gente. Todo mundo que está aqui na live dela, que conhece ela, é para comprar com ela, tá? Nada de vir para editora, para outra autora, né? Essa é com a Rose, tá? E aí, o que é a bondade para você? Quando você pensa nessa palavra, o que vem na sua vida? Como eu falei sobre fruto, né? O fruto, ele é um só. Às vezes as pessoas dizem assim, os frutos do Espírito, isso é errado. Eu, como professor, já estou querendo dar uma aula. Dá uma aula de mãe, mas é bom, que aí as pessoas precisam entender. Dá uma aula então, já. Quando a gente lê Gálatas 5:22, a gente vê que começa aí falando sobre o amor, né? A primeira virtude é o amor. Amor, alegria, paz, né? Bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e temperança, que também é domínio próprio. Então, o amor, ele vem primeiro porque ele está condicionando todos os outros domos, todas as outras virtudes, elas são embaladas pelo amor. E a bondade, ela tem que vir com amor. Ela vem cheia de amor. A bondade é o amor que ministra aos outros, servir aos outros, ser generoso, ser hospitaleiro. Aí eu digo que eu aprendi, né? Na nossa casa, a gente teve esse legado porque meu pai era muito hospitaleiro. Muitas vezes ele trouxe pessoas que até a gente não conhecia. Ele trazia gente e dizia assim, porque meu pai era nordestino. Aí ele, às vezes, conhecia o nordestino nas barcas, só porque o nordestino era do Maranhão.
Aí, só que Deus é tão bom também, que Deus guardou a gente, É verdade. poderia acontecer, né? Envia a bondade dele, Coração, é verdade. envia tudo isso e sempre nos guardou. Porque Deus, ele é bom, o nosso Deus é bom. E como Deus é bom, a gente quer ser parecido com ele, a gente procura também ser bom, né? Porque a gente quer ser parecido com o nosso Deus. É um dos atributos que ele transmitiu para a gente. Porque há um atributo comunicável e incomunicável. O comunicável, a bondade é um atributo de Deus. E a gente só pode ser bom através do Espírito Santo. Por nós mesmos, né? A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue amar, às vezes não consegue alegria, mas quando a gente tem o Espírito Santo produzindo em nós o fruto, né, a gente consegue ser bom. Porque pela própria natureza humana não é difícil. Mas a gente cheio do Espírito, a gente pode produzir esse fruto. E o fruto, ele fala de conhecimento espiritual e do caráter cristão. Quem quer ter um caráter cristão, ele vai pedir ao Senhor para ajudá-lo a produzir fruto. Aí esse livro fala sobre amor, vocês vão ler o livro, tem amor, tem alegria. Ontem a Bianca falou sobre alegria. Tem a bondade, tem outros. São vários dons. É um fruto só, com vários dons. É como se fosse uma laranja, né? Ou uma tangerina. Até foi um pouco da tangerina. É a tangerina. Mas deixa para vocês verem. Não vamos contar da tangerina, não, que essa tangerina deu ibope para o livro, né? A gente sabe. Porque eu queria uma tangerina para a capa do livro, né? E aí a gente não achou a bendita da tangerina toda, mas depois nós encontramos a árvore lá. Eu não sei se é de laranja ou de tangerina, mas é uma árvore, né? E tem os frutos, porque é uma árvore. Mas dentro de cada fruto existe o fruto, né? E esse fruto está aqui, dentro da gente, né? Quando a gente recebe o Senhor, né? Como nosso único Senhor e Salvador. E aí a gente recebe o fruto, mas a gente decide usá-lo ou não, né? Porque não adianta só dizer que eu sou cristã, eu estou fazendo tudo certinho. Às vezes a gente também precisa rever, né? Será que eu estou amando de verdade ao meu próximo como a mim mesma? Será que eu estou sendo bondosa como a Bíblia mesmo me diz para ser? Porque não adianta ser bonzinho, né? A bondade é uma outra coisa. Olha só o exemplo que você deu do seu pai, né? Conhecer uma pessoa na barca, em algum lugar e leva para dentro de casa. De repente ele está precisando de alguma coisa. Eu vou ajudar ele nessa questão, né? Estou ajudando aqui nisso, sabe? Isso é bondade, né? Ele gostava da casa. Para ele era uma maravilha para casa. Que legal. Fazer churrasco. Convidar as pessoas. Aí você encontra as pessoas e diz, olha, fui lá para casa para fazer churrasco, as pessoas estão roubando a Interessante. Interessante que antes dele partir para a Glória, antes, ele fez churrasco para cada filho que fez aniversário. Que legal. Os 8 filhos dele que fez aniversário, ele fez churrasco com Deus, porque era uma das marcas dele. Que legal. E ele ficava feliz quando a casa estava cheia. Não é à toa que ele teve 8 filhos, né? 8 filhos, gente, olha. É verdade. Muita. Que legal, né? Dá saudade, né? Lembrar. Mas está com certeza bem melhor que a gente, né? E é um coração bondoso. Se a gente tem um exemplo para
para ter aqui, né, de um exemplo de cristão com um coração que tem bondade. Por isso que você é assim, você transmite bondade de verdade. Dentro do vício. Aí, olha só, gente, ao vivo tem tudo. Na live de Bianca foi trava-trava. Aí foi o quê? Um bicho apareceu? Apareceu um bicho. Ah, gente, eu ia correr muito, tá? Ia largar vocês aqui falando sozinho. Que aparece um bicho do meu lado. Ela ainda foi muito mais chique do que eu. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, gente. Olha, ao vivo é assim. Tem os imprevistos, os bichos aparecem voando na nossa frente. Eu tranquei a janela que eu não sou doida. Eu ia correr muito. Ia ficar... Tá calor, tá muito calor. Aí eu tô embaixo do ventilador e o cabelo voando. Aí eu lembro de Rosângela falando, Renata, você com esse cabelo voando? Eu falei, minha filha, que eu não tô aguentando. Aqui tá um calor, gente. Quem tá no Rio de Janeiro sabe que a gente tá fervendo. Hoje, então, o negócio tá feio, né? De dar dando um mal-estar. É Jonathan, tá rindo da gente, lógico, né? E se tivesse. E fica atento que se vier um bicho, você vem matar. Ele tá na sala com as crianças. Gente, vamos voltar pra bondade, né? Já chega de cacetada. Tem até. E aí, e como que é pra você se tornar escritora agora? Porque você é uma leitora exímia. Mas agora você também é escritora e eu já estou tentando dar uma cantada nela para ela fazer o livro dela solo, tá? Não que as outras não sejam boas, mas ela, gente, ela é uma escritora de verdade. E eu não tô, sabe, falando, só porque você tá na minha frente, não. É de verdade. E eu falei para Jonatas, e tô falando aqui publicamente, todos os textos foram maravilhosos. Mas o da Rosângela, olha, já ia falar Rosângela. Rosângela também é... Rosângela já tá na segunda coleção, mas a da Rose... Vou chamar de Rose. A Rose fica mais fácil. Eu tenho problema com o nome, gente. Se eu errar, não liga, não. Eu troco até o das filhas, né? Não posso trocar o do marido, que aí vai ficar chato, né? A Rose, ela escreveu de uma forma, assim, e era um livro, assim, um texto... que a nossa revisora ficou assim, gente, não tem nada aqui para corrigir. E eu falei para ela no início, é claro que a gente quando escreve passa alguma coisinha, uma letra, a gente não enxerga. Esses dias a gente estava até conversando que é muito mais fácil corrigir o erro de outra pessoa do que o nosso, né? Porque a gente não consegue enxergar o texto quando passa um errinho ou outro. E assim, a gente fica meio viciado na nossa leitura. Aí se a gente pegar o texto e ler no dia seguinte, a gente já lê com outros olhos, uma letrinha que passou, a gente consegue enxergar. Só que a da Rose não teve absolutamente nada. Eu fiz questão de mandar para ela e ela estava até preocupada. Ai, Renata, eu tô um pouquinho preocupada porque é a primeira vez, né? Como que é feita essa correção ortográfica? Que eu tô com medo de ter algum problema. Quando a gente pegou, assim, a biografia, gente, uma biografia perfeita. Uma biografia escrita nas normas de ABNT, para quem conhece, assim, lindamente. Eu falei, Rose, que livro, que texto é esse? Ficou perfeito. Se eu puder escolher um texto, assim, pelas regras gramaticais, eu escolho você. Você ganhou o concurso aqui para mim do melhor texto. Não que as outras não estejam bons, claro. Cada texto tá, assim, um completa o outro. Tá perfeito. O livro, gente, tá muito bom. Mas eu tô, assim, encantada. Fiquei encantada de verdade com o que a Rose escreveu. Porque ela fez assim e estava preocupada, gente. A professora preocupada com os mortais aqui da Terra, sabe? E ficou. Eu acho que todo mundo já deve estar doido para ler, né? A sua parte. E já está chegando, né? Já vem da gráfica a partir de. Acredito, na quarta-feira já está saindo da gráfica. Só que aí tem a questão da pré. Já podem fazer a pré-venda, quem já quiser comprar, porque cada autora tem 100 exemplares, né? Então, vocês já façam os pedidos e já peça para a próxima tiragem também, porque a da Rose vai acabar rapidinho.
Ai, Deus abençoe essas palavras. Amém. Vamos virar best-seller, em nome de Jesus. Eu tenho assim, hábito de tudo que eu faço, eu estou na frente de câmera, não, mas tudo eu coloco diante do Senhor. Eu sempre falo com ele para ele abençoar. E a gente fica, né? É ser humano, ser humano. A gente quer que aquelas palavras nossas toquem o coração. É E agora uma escrita, né? Uma escrita. Quando a gente vai ensinar na EBD, ou falar no culto, a gente fica assim, eu quero ser instrumento. Eu quero ser o canal de Deus. Essa sempre foi a minha oração. Um canal de bênção para as pessoas. O Espírito Santo possa falar os corações. Ou seja, só um instrumento. Como o pastor Renato está aí, né? Quando ele fala, tão inspirado por Deus, tão bom ouvir. E tem um versículo que eu gosto muito lá em Colossenses, que diz que as nossas palavras elas sejam sempre temperadas com o sal, sempre temperadas com a da graça celestial. E é tão bom a gente estar falando essas coisas, gostar de ouvir, né? Ou então a escrita, gostar da escrita que a gente fez. E por isso que a gente pede a inspiração divina como ser humano, a gente fica pensando, será que não gostar? Porque a princípio eu fiquei pensando, tem mais palavras, aí no final eu tive que tirar algumas que eu já tinha tão passado. Eu até falei para o Renato, eu passei o limite. Aí tive que tirar, eu falei, isso aqui acho que não tá bom, deixa só isso aqui. Aí fui tirando, deixando só o que a Renata falou comigo. E ficou muito bom. E em 2 dias eu tentei. Estava preocupada com o tempo. Olha, entregou logo. Igual a Tânia. Vou contar, a Tânia está aqui. A Tânia está aqui, a gente pode falar dela. A Tânia falou, ai, Renata, eu estou preocupada, não sei se vai dar certo. Ela foi a primeira a entregar, rapidinho. Aí Jonatas até falou para ela, olha, do jeito que a senhora tá, eu acho que a senhora vai escrever rapidinho. Olha, ela escreveu também, em 2 dias ela entregou o material. Então, assim, foi perfeito, sabe? Todo mundo, muita gente que entrou, que está... Na verdade, a gente sempre trabalha assim, toda a coletânea, eu sei que quem escolhe é Deus, sabe? Todas as autoras, primeiro, foram escolhidas por Deus. Então, assim, você foi escolhida, a Tânia, a Daiane está lá nos Estados Unidos e está aqui com a gente na live. Olha como que a gente está internacional. Olha só, o pastor Paulo Roberto, que é uma bênção também, sabe? E aí Jonathan está escrevendo que a Tânia levou um final de semana. E ela assim, será que eu escrevo isso? Não sei o que. Ela conversou muito com o Jonatas. Aí ele falou, olha, eu acho que a senhora vai ser a primeira a entregar. Aí quando ela entregou, eu falei, a gente não disse que você ia ser a primeira? E ela realmente foi a primeira a entregar, sabe? A Dayana também, ela teve um imprevistozinho, não conseguiu responder a tempo. Aí ela, eu quero muito participar, por favor. Ela ficou a noite toda escrevendo, tadinha. Ela tem um bebê, sabe? E ela entregou, eu vou fazer logo essa madrugada, porque senão eu não vou conseguir terminar. E entregou o material. Todo mundo, assim, o comprometimento, o Espírito Santo tocou nessas mulheres. A pastora Renata Martins também, quando eu a convidei, quando ela convidou a bispa dela, elas foram impactadas mesmo. Por quê? É o Espírito Santo que escolheu cada uma que está aqui nessa coletânea, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer cada uma que está participando, porque é um livro que vai tocar vidas mesmo. E como a gente falou também na quarta-feira, tem um capítulo especial, né, que é para transformar, que são as mulheres, porque o fruto do Espírito, esse livro é feito para mulheres e de mulher para mulher. Porque a mulher
assim, a gente precisa do fruto, trabalhar isso o tempo inteiro. Então, e esse mês, como é o Dia Internacional da Mulher, né, um mês dedicado à mulher em várias coisas, que a gente seja lembrada, né, que a gente trabalhe, que a gente seja uma voz profética para outras mulheres serem edificadas também, né? E isso faz uma diferença muito grande. Levar amor, levar bondade. Às vezes a pessoa está precisando só dessa palavra. Talvez é só uma palavra que esteja escrita naquele livro, seja escrita por qual autora for, mas que vai tocar uma vida especificamente. E esse é o nosso objetivo, né? Transformar essa oração. É verdade. E a gente ora, a gente busca, a gente jejua. Não é fácil estar aqui, não é fácil escrever. As pessoas pensam, escreveu, acabou. Não é só isso. Existe uma batalha espiritual, antes, durante, depois, né? Para que esses livros não cheguem nas pessoas que tem que chegar, mas ele vai chegar em nome de Jesus, porque tudo aqui é de Deus, né? Aqui não tem estrela, né? Aqui nós somos servas fazendo a vontade do Pai, né? E falando sobre a bondade, né? Com certeza. Então, a bondade é ser generoso, ser hospitaleiro, servir aos outros, né? Dar, contribuir. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que agiram com bondade. Até com mulheres. Eu coloquei duas mulheres no livro, não vou dizer quem são. Não, sim. Tem que escolher, tem que ler para descobrir e depois conta pra gente quem foi. Não, no livro. No livro. Quem lê depois conta, tá? Oi? No livro, quem lê depois conta, Quem tá aqui lê o livro conta pra gente depois, se descobriu quem eram as mulheres. Quem eram as mulheres que agiram com bondade. Porque na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que agiram com bondade. Então, eu escolhi duas mulheres, já que é livro para mulher, e se tem um homem aí para comprar para sua esposa, para sua irmã, né? Comprar e presentear. São essas duas mulheres que eu coloquei, né? Fica na curiosidade aí e no desejo de ler. Se for uma pessoa que gosta de ler como eu acho que vai ter desejo de comprar o livro, para saber quem são essas mulheres. Jonathan disse que já sabe. Ele sabe. Mas a Bíblia tem exemplos de homens também bondosos, além das mulheres. Com certeza. Jó, por exemplo. Jó foi um exemplo de bondade na Bíblia. Ele cuidava das pessoas. Ele tinha muita riqueza, ele era, a gente pode dizer, se fosse nessa época de hoje, seria um mega empresário. Mas ele cuidava das pessoas, ele tinha bondade com ele, com os servos, com as pessoas que estavam ao redor dele. E ele tinha um cuidado, um zelo com os filhos. Então, Jó é um dos exemplos. A gente pode também falar de Davi, né, que foi bom com Mefibosete, né, cuidou dele. Ele, naquela época, os reis, quando entrava, eles destruíam a outra família, mas ele cuidou de Mefibosete, que era filho do amigo dele, Jonatas, né, um grande amigo. E outros exemplos mais a Bíblia dá. E a Bíblia é repleta. E a Bíblia também fala que Jesus é bom, que Deus é bom. Tem um Salmos, o Salmos 34, versículo 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, esse Salmo, ele nos convida a experimentar a bondade do Senhor. Experimentar e saber como Deus é bom. E seguir a Ele. Procurar ser bom como Ele, porque o nosso Deus é bom. E Ele chama para que experimentemos a bondade do Senhor, para ver como Ele é bom, como Ele cuida de nós. E a gente que sempre ensinou na escola dominical, ensinou para as crianças, tem os corinhos que falam sobre a bondade também. Né? Verdade.
que fala que Deus é bom, que Ele cuida, né? Cuida de mim, cuida de tudo com a sua bondade. E nós podemos acompanhar isso, podemos nos espelhar e procurar ser bom como nosso Deus, como nosso Senhor. Verdade. Que a gente quer transmitir no nosso Deus. E o fruto também, eu tenho uma amiga que ela sempre nos dizia, que a gente fez plenitude também na Igreja Batista, e quando a gente fez o curso, uma das discipuladoras dizia que a gente deveria sempre estar orando ao Senhor para produzir o fruto. E falar, cada um, dizer amor, alegria, na nossa oração. Alegria, a paz. Senhor, me dá a paz. E a gente vê que na hora que a gente mais precisa desse fruto, né, a paz, a alegria, ele chega na hora assim, de uma maneira muito especial. E a gente às vezes pensa que não vai conseguir, que não vai aguentar. E o Senhor, através do fruto, Ele dá paz, dá alegria para a gente. E a gente, como ser humano, a gente pensa, eu não vou aguentar essa dificuldade, não vou aguentar essa situação. E na hora, o Espírito Santo, ele nos transmite muita coisa boa e nos faz lembrar os versículos que nós aprendemos. Verdade. Faz lembrar as coisas, faz lembrar aquela oração que um dia nós fizemos. Por quê? Ele quer produzir isso em nós. Ele quer fazer com que a gente tenha esse fruto em nossas vidas. E através disso, através dessa característica, a gente pode até ganhar outros para Ele, outros para Jesus. Né? Através da bondade. Porque as pessoas estão precisando disso. Vivemos num mundo tão difícil, tão difícil. Depois dessa pandemia, então... A gente até achou que as pessoas fossem melhorar, né? Mas não mudou nada. Aí vem a pandemia, quando começa a acabar, vem uma guerra. Olha só. E o mundo todo já sofreu e a gente continua sofrendo, a gente precisando de bondade. E a Bíblia já fala isso. Então, a profecia se cumprindo. E tudo isso a Bíblia está se cumprindo, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e ela tem que se cumprir. E é por isso que nós precisamos a cada dia estar firme em Jesus, buscando a Ele, servindo a Ele, né? Procurando produzir o fruto, todo o fruto. As outras colegas, né? As outras autoras vão falar de cada parte que elas escreveram. Ontem a Bianca falou sobre a alegria, e hoje eu estou falando um pouco da bondade, mas cada uma vai falar o seu. Mas a gente precisa produzir isso. E a gente precisa do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, para nos ajudar a produzir. Porque por nós mesmos a gente não faz nada de bom. Por nós mesmos a gente não consegue. Mas se a gente tem o Espírito Santo a nos guiar, a nos encher, né? Encher dele, para a glória dele, a gente consegue, né? Só por ele mesmo. Verdade. A gente tem visto como as pessoas precisam de bondade, como as pessoas estão carentes. Eu trabalho numa escola, é até tranquila, sempre foi tranquila. Mas essa semana teve algumas dificuldades lá. Eu sei. Teve algumas coisas que aconteceram. E é falta de Deus. Né? Falta de Deus. E eu entrei numa turma e os alunos eles estavam bem alvoroçados, bem nervosos. E eles disseram, a professora, ela é evangélica, ela pode orar por nós. Os adolescentes ali. E eles ficaram até tranquilos, não porque a Rosilene estava na sala de aula, mas porque eu sei que
O Espírito Santo está com Rosilene, né? Jesus, eu sempre peço ao Senhor também para que, ao chegar no lugar, que Jesus chegue primeiro, né? Então, não é por Eu tenho causa de um... certeza que talvez por você estar lá, coisas piores não aconteceram, né? É, Porque eu sei exatamente do que você está falando. pois é. E não tinha acontecido essas coisas. É, E a gente vê que depois dessa pandemia, dessas coisas, as pessoas estão nervosas, estão ansiosas, elas estão desconfiadas dos outros, ficam o amor desconfiadas. está acabando. Sim, o amor acabou. Está se esfriando, como a Bíblia diz que isso aconteceria, né? Porque o outro Porque não fica tem amor, a desconfiado. gente não consegue ser bom, né? Porque nós É, somos imagem e semelhança de Deus. E por sermos imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos ser como Ele, porque a Bíblia diz que Deus é bom. E se Deus é bom, nós deveríamos ser bons também e ter a bondade que Ele tem, né? Mas verdade. tá complicado, né? Mas a gente está Então, a aqui gente para mostrar que precisa, ainda é possível, né? é possível mostrar isso. Mostrar isso para as pessoas. Onde a gente chegar, procurar fazer a diferença. Procurar pedir ao Senhor mesmo para que nos ajude, nos ensine. Em toda oportunidade, a gente possa mostrar isso para as pessoas, mostrar a bondade, e atrair os outros para Jesus. Verdade. Aí tem um Salmos que eu gosto muito, que é o Salmos 23, né? E ele diz exatamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da nossa vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha essa palavra, né? E se é uma coisa que nos segue, é porque nós temos, né? Deus ele já decretou isso dentro da gente. Mas como é difícil viver essa bondade nos dias de hoje, né? E quando Deus me deu esse título, é exatamente para, acho que resgatar, sabe, o fruto do Espírito nas nossas vidas. Assim, até mesmo dos cristãos, né? Porque às vezes a gente acha que está vivendo, mas será que a gente olha com misericórdia, com a mesma misericórdia que Deus olha para nós? Será que a gente está olhando para o próximo? Sabe? Será? Às vezes a gente fala assim, passa na rua uma pessoa pedindo dinheiro, aquilo ali é para beber. Mas será que é? Sabe? Será que Jesus olharia para aquela pessoa com esse preconceito, né? Porque isso é um preconceito. E de repente ela está ali passando realmente uma necessidade e a gente não sabe. Então a bondade, ela faz os nossos olhos olharem de uma outra forma para o outro, né? A gente olha com misericórdia. A gente olha como Jesus olharia por nós, como ele olhou para tantas pessoas, né, enquanto ele esteve aqui na Terra, né? Quantas pessoas, talvez pela sociedade, talvez não, com certeza pela sociedade ela era olhada de forma diferente, mas por Jesus ela foi olhada, né, com amor, com bondade. E aí mudou a vida delas, né? E a vontade assim, de verdade, no meu coração, eu não estou pensando em venda, gente, eu não estou pensando em ficar rica com livro, nada disso. A minha, a escrita é o meu ministério. Eu sei que escrever foi um dom que Deus me deu para tocar vidas, e é o que eu sempre digo, se tocar uma única pessoa, já valeu a pena. Então, a gente tem 1000 livros, mas se uma pessoa foi impactada, já valeu a pena, né? Já valeu. Porque a gente está falando do amor de Deus, sobre o Espírito Santo. Gente, que coisa linda é falar sobre o Espírito Santo, sabe? E às vezes a gente não se abre para ele, né? E a gente tem que rasgar o nosso coração. O Espírito Santo, olha, eu não estou conseguindo ter domínio próprio, não. Me ajuda, porque esse dom é seu, não é meu. É ele que coloca em nós. Então, se você está precisando de paz aqui, conversa com ele hoje, gente. Olha, eu tô precisando de paz. Deus tá difícil. Tem gente tentando roubar minha paz do trabalho. Eu tô precisando de domínio próprio, não tô dando conta de algumas coisas, que é ele quem dá. Ele é o dono do fruto. A gente tá aqui, ó.
É só receber, né? Mas a Bíblia diz o quê? Pedir, pedir e receberás, né? Se a gente não pedir, ele não vai dar, ele já deu, né? Mas se a gente está tendo falta em alguma coisa, porque ninguém é perfeito, a gente tem que fazer a nossa parte. Falar, Deus, eu não estou conseguindo olhar para o outro com a bondade que o Senhor gostaria que eu tivesse. Me ajuda a ser bom, me ajuda a ser bondoso, me ajuda a ter um coração misericordioso, esse coração que só Jesus teria, porque nós temos que ser mais generoso. Ter essa mansidão, essa calma, sabe? Que às vezes não dá, a correria do dia a dia, quando a gente vê, o negócio já está pegando fogo e não dá para ser bom, né? Manso, paz, a longanimidade, a benignidade, porque a benignidade é uma coisa e a bondade é outra. E parece até que é uma coisa redundante, mas Deus, ele sabe que nós precisamos ser benignos e bondosos, não é uma coisa ou outra, são as duas, né? As duas coisas. As duas. Os 9, né? Essas 9 virtudes nós precisamos. Mas é o que eu falo, se eu pudesse escolher uma virtude, eu escolheria o amor, porque o amor, ele vai puxando todas elas. É devagarzinho. Todos. Ele vai puxando. Porque, e aí a gente olhar para os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus. E depois, amar ao próximo como a ti mesma. Se a gente ama o próximo, a gente não comete mais nenhum outro erro. Porque é o amor. Primeiro a Deus e depois ao próximo como a ti mesmo. E é uma coisa que também, talvez eu não esteja conseguindo amar o meu irmão, porque será que eu estou me amando de verdade? Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente também tem que se amar, né? E a gente precisa amar, fazer a bondade com amor. Porque às vezes eu só pode até dizer assim, eu faço caridade. Eu faço caridade, eu distribuo gestor, distribuo alimento para o mendigo, para aquele que está na rua. Mas às vezes não está fazendo com amor. É verdade. Às vezes faz, né? E as pessoas hoje em dia também têm mania de tudo que faz, tira logo de foto. Né? Eu estou contribuindo para isso aqui e tira aquela foto. Mas é muito isso nas redes sociais. Percebeu? Sim, e eu acho que assim, a bondade e o amor é assim, quem é você quando ninguém está vendo, né? É quando ninguém está vendo. É sozinho, aquele... A gente fala do caráter. Caráter é quando ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está vendo? É quem ninguém está vendo. É verdade. Só que Deus, ele vê tudo. Ele sabe os nossos pensamentos, sabe o nosso interior. É verdade. A gente às vezes pode até esconder, né, de alguém, mas de Deus a gente não pode. Ou tá fingindo, né, também, porque eu tô fingindo aqui, mas Deus, ele sabe lá no fundo, né? A gente pode enganar o outro, mas a Deus ninguém engana, né? O nosso coração... Aí eu lembrei de um que eu aprendi quando eu era criança, que fala, né? Deus, ele vê todas as coisas. Se Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz o Deus. Eu aprendi, eu era criança na escola musical. E esse corinho eu levei a vida inteira. A vida inteira. Se eu ia fazer alguma coisa que não deveria, via esse corinho. Canta pra gente. Olha. Que você faz, que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Se Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. É verdade, lindo, tá vendo? Mas me ajudou muito. Tá vendo? Eu não sou muito boa cantora, não. Ótimo, gente. Então, a professora, a escritora, a teóloga, a cantora, Rose está aqui com a gente hoje.
E olha, e foi maravilhoso aprender sobre a bondade com você. É claro que a gente não pode ficar aqui contando tudo do livro, né? Porque quem está aqui vai comprar o livro com você, já encomenda hoje. E como que você vai fazer para vender? O que que você vai fazer? Pode dizer o valor que você estipulou. O valor tem o preço de capa, né? Isso. E aí, quem quiser com você, como é que faz? Te manda mensagem. Eu já andei mandando mensagem, já falei com algumas pessoas que eu quero ir na igreja. Isso aí. Vai fazer o lançamento. Fazer lançamento na igreja. Né? Tem umas igrejas de algumas amigas. Tem uma amiga, aquela que ia participar, Lídia, pastora Lídia, lá de Copacabana. Ah, mas a gente vai fazer um segundo volume. A pastora Lídia já está nele, então, se ela quiser. Então, aí, fala com ela. Porque a gente já tem uma autora também, a Elizabeth. Ela está em São Paulo hoje, mas ela já participou. Ela não deu tempo, assim, não tinha mais vaga, não tinha mais como colocar mais um capítulo no livro. E aí eu já falei para ela que na segunda... Então, olha, gente, já está aberta as inscrições. Quem quiser já fala com a gente para o segundo volume do Fruto do Espírito. E aproveita que vocês ainda podem escolher o fruto mais rápido, porque a Rose chegou no final. A Rose chegou quase no final, só tinham 2 para ela escolher, mas ela já tinha sido escolhida primeiro, né? Por esse gomo aí dessa tangerina ou laranja, seja como preferir. E é um livro que vai impactar muitas vidas, eu tenho certeza. E a gente está muito feliz. Eu gosto de comparar a tangerina, porque eu já falei, né? Ela exala. Inclusive, eu falo um pouquinho no livro sobre isso. Exala. Ninguém de tangerina. Eu já falei também no tangerina sobre isso. A gente dá aula há alguns anos, então ninguém pode esconder a tangerina. É verdade. E assim, a gente, como cristão, se a gente tem esse fruto, se tem a bondade, se tem o amor, a alegria, a gente não se esconde. Alguém vai olhar para você e vai ver, você é cristão, você serve a esse Jesus. Você é diferente. Né? A gente sempre ouve alguém dizer assim, você é diferente, porque você tem... Você é crente, né? Hoje a gente passou por isso. Hoje a gente deixou o carro no estacionamento para ir num lugar. Aí, assim, eu não tava com roupa, né? Não era uma roupa que diria que eu... é crente da Assembleia de Deus. Tá ali com vestido comprido, camisa de manga. Não tava de calça jeans. Tava normal, gente. Porque a gente é normal, né? E aí o moço chegou pra gente e falou assim, você é cristã, né? Aí eu falei, sou, ora por mim, lembra de orar por mim, porque para Deus me abençoar. Aí eu falei assim, mas como que ele sabe, né? Como que ele sabia que eu era cristã e me pediu para que eu e Jonatas orássemos por ele? Aí isso ficou me encafifando. Aí agora você falou sobre isso e realmente a gente tem que ser diferente, né? As pessoas têm que ver uma diferença na nossa vida, senão tem alguma coisa errada. Elas precisam ver. E que bom, né, que eles conseguem ver isso de diferente da gente. Eu sou diferente mesmo, gente. O cristão não é normal, não, é meio doido. Eu acredito naquilo que não vejo, essa é a fé, sabe? Eu falo com quem eu não tô vendo, sabe? E é Deus. E é o Espírito Santo. Eu tenho um paciente que ele fala assim pra mim, Renata, eu não acredito que você tá falando isso pra mim. Você deve estar acompanhada. Eu falei, claro, eu estou sempre acompanhada. É o Espírito Santo de Deus na minha vida. Não tem mais nada. Ele olha, é a melhor companhia. E a gente tem ele com a gente, né? E que a gente tem essa bondade, esse amor para exalar, né? Nas outras vidas. Ai, Rosê, obrigada, tá? Por você estar aqui, por você ter participado do livro com a gente. Eu vou te agradecer sempre, tá? Assim, por ter aceito o convite, sabe? Por ter, sei lá, foi uma coisa que é de Deus, né? A gente não entende. Mas eu tenho certeza que a semente que esse livro é só uma semente que a gente está plantando na vida de outras pessoas.
E através dessa semente, outras vidas vão dar frutos. Muitos frutos, em nome de Jesus. E elas vão aprender a viver o fruto do Espírito na vida delas e dar outros frutos também, né? Porque quando a gente tem esse fruto, a gente dá frutos, né? E porque é fruto, né? A gente vai produzindo, não é de uma hora para outra. Às vezes a pessoa fica preocupada. Poxa, Mas eu não... isso. Mas é como a semente mesmo. A semente a gente precisa regar, né? Às vezes demora. Tem semente que demora mais ainda que a outra. Sim, é um processo, né? É um processo, é um crescimento. E o processo não é uma coisa rápida que acontece, né? O processo, Não. às vezes, é demorado. Demora. Olha, mas obrigada. Gente, tira uma foto daí, depois manda pra gente, tá? Pra gente postar. E eu agradeço muito aí a participação de vocês, de todo mundo que tá online, todo mundo que entrou e participou aqui dessa live com a gente. É um prazer, Rose, falar com você. É um prazer ter você nesse livro. E eu ainda vou ter o prazer de lançar um livro só seu. Gente, começa a pedir a ela, tá bom? Porque ela tem conteúdo para isso. Ai, que Deus abençoe. Tá bom? Obrigada, tá? Fica com Deus. E aí, no lançamento, a gente vai estar junto. Se Deus quiser, a gente vai avisando para todo mundo, né? E vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. É um prazer ter você aqui, tá bom? A Nicole mandou a gente fazer foto. Faz pose, Rose. A Nicole vai tirar foto. A gente tem que ter, os filhos têm que trabalhar pra gente, né? De alguma forma. Ah, Sheilinha, olha, a nossa revisora tá aí, ó. Sheila, essa é a Rose que não te deu trabalho. Mentira, ninguém deu muito trabalho, né, Sheila? Elas são maravilhosas. Que bom. Ai, obrigada, tá? Obrigada a todos que estão aqui com a gente, tá? Tiraram as fotos. Agora, semana que vem tem a Cíntia, tem a Rosângela e tem a pastora Renata Martins, tá? Na quarta-feira, quem vai fazer a live com vocês é a Cíntia. A Cíntia vai fazer na segunda e na quarta, uma comigo e uma com a Rosângela. E na sexta tem as duas Renatas, gente. As duas Renata Martins. Pensa, vocês não vão aguentar. Mas olha, obrigada, Rose. Um prazer enorme estar aqui com você. Tá bom? Obrigada por confiar na gente. Um beijão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.